Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel. E nos últimos dias você deve ter se deparado com notícias sobre as queimadas no Pantanal. Sim, um ecossistema do Brasil que está ali em chamas. O Pantanal, pessoal, a gente categoriza ele nos domínios morfoclimáticos como uma faixa de transição e a gente categoriza ele como bioma numa classificação do IBGE. As notícias que estamos tendo, que o Pantanal vem sofrendo com muitas queimadas, que a área que está pegando fogo já é a maior que 2020, 2021. O que está acontecendo? Primeiro, para entender essas queimadas, a gente tem que entender o ambiente lá do Pantanal, a ocupação do Pantanal, a questão da distribuição dessa área do Pantanal no sentido de propriedade privada, propriedade do Estado e assim por diante. Ok? Primeiro, o Pantanal é uma área muito alagável. É uma grande planície de alagamento, uma das maiores do mundo. Estes alagamentos estão diretamente ligados à bacia hidrográfica do Rio Paraguai. O que acontece? O Pantanal está entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul aqui no Brasil. A leste do Pantanal está localizado um planalto, o Planalto da Bacia do Paraná. Bem a oeste, vocês vão ter lá a Cordilheira dos Andes. E próximo ainda ao Pantanal, ali no Paraguai, tem a Depressão do Chaco. O que acontece? Essa bacia do rio Paraguai vai fazendo a destruição das rochas nas áreas de relevo de maior altitude. O que vai acontecendo com isso? Ele provoca a erosão, que é o transporte e a deposição de sedimentos. Então, essa erosão provocada pelo rio, a gente chama de erosão fluvial, vai levando esses sedimentos e vai depositando-os numa área mais baixa, que é o Pantanal, criando assim um solo muito poroso, muito permeável. Então, quando eu tenho muita água, esse solo encharca e ele acaba então saturando, ou seja, ele não consegue mais absorver água e alaga toda aquela área. Mas se é uma área alagada, por que está pegando fogo? Primeiro, o clima que predomina ali é o clima tropical típico naquela região. Como assim tropical típico? A gente tem uma dinâmica de massas de ar no Brasil. E no Brasil, a maior parte das regiões, das áreas do nosso país, o índice pluviométrico ele é maior no verão. Ou seja, chove mais no verão. No inverno, chove menos. E a gente está num fenômeno aí que é o El Niño. O El Niño, ele faz com que o Brasil todo, exceto ali a região sul, tem uma diminuição no índice pluviométrico no inverno, que já é uma estação que chove menos. Entenda-se, quando eu falo em inverno, o clima tropical típico ele é marcado por duas estações definidas. A gente disse que o verão é quente e chuvoso, o inverno é quente e seco. Então, a gente categoriza dessa forma. Enquanto ali naquela região e no Brasil todo nós temos as queimadas, no sul do Brasil tem um excesso de chuvas, certo? Então, o que acontece? O Pantanal é um bioma, é um domínio morfoclimático de transição, onde cerca de 95% de sua área são propriedades privadas. Então tem que partir do dono dessa propriedade o sentido de protegê-lo, criar as RPPNs, as Reservas de Patrimônio Particular Natural, ok? Então, nós temos o Pantanal, nós temos uma importância gigantesca dele. Que importância é essa? O Pantanal, quando eu falei ali domínios morfoclimáticos, domínio de transição, eu tenho uma biodiversidade gigantesca de fauna e flora, porque o Pantanal ele fica entre vários outros ecossistemas aqui no Brasil. Ele está entre a Amazônia, entre o Cerrado, entre a Mata Atlântica. Então, por isso que a gente diz faixa de transição ali em domínios, porque ele vai apresentar espécies de fauna e de flora tanto da Amazônia, tanto do Cerrado, tanto da Mata Atlântica. Ainda tem pedaços de campo
É uma área muito diversa e muito importante. A gente tem as zonas de transição no sentido que eu tenho uma formação vegetal, ela simplesmente não acaba. Ela vai aos poucos diminuindo e vai aos poucos aparecendo outra formação vegetal. E o Pantanal fica no meio disso tudo. Do ponto de vista econômico, tem muito turismo ali, muito ecoturismo, e é uma região de muita produção agrícola e pecuarista, na região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul. As queimadas, elas provêm principalmente nessas áreas de pastagem, de agricultura. E de quem é a culpa das queimadas, afinal de contas? Basicamente, nós como espécie humana nos relacionamos com a natureza. Eu já comentei em vários vídeos que nessa relação com a natureza a gente tem aspectos negativos, a gente prejudica. A gente tem basicamente ali naquela área um avanço da pecuária, da agricultura, da urbanização. Então essas atividades contribuem para a devastação do ecossistema do Pantanal. Soma-se a isso esse período aí de muita seca, de falta de chuva, de muito calor, que favorece a expansão desse fogo e torna ele difícil de ser controlado. Segundo detalhe, o Pantanal é uma área pouco protegida do Brasil. Então, se eu não tenho a proteção, eu abro espaço para o avanço dessas atividades que vão provocar problemas ao ambiente ali do Pantanal. E, obviamente, a gente tem que ter fiscalização. E quando a gente procura culpados, quando a gente olha as notícias, a gente tem que desconfiar, porque dependendo de quem divulgue a notícia, dependendo de onde eu pego essa informação, eu vou ter ali uma fala, eu vou ter outra fala. Então a gente tem que ficar muito atento e ir atrás do conhecimento, pesquisar, ver exatamente o que está acontecendo, enfim. Certo, pessoal? Esse é o Pantanal, uma beleza enorme, uma área muito importante não só para o Brasil, mas sim para o mundo, que corre risco de desaparecer literalmente pela ação humana. É uma área pouco protegida e é uma área que a gente tem que lembrar, tem animais, tem a própria vegetação, e quando pega fogo, esses animais, essa vegetação morre, o que vai provocar um baita de um desequilíbrio a partir de uma perda de uma grande biodiversidade que tem lá no Pantanal. Forte abraço, curte aí e se inscreve no canal.